A Vida dos 12 Césares. Livro escrito por Caio Suetônio Tranquilo, provavelmente entre os anos 119 e 122 da Era Comum, durante o reinado do imperador Adriano. Uma obra que detalha a vida pública e privada dos primeiros 12 governantes do Império Romano, desde Júlio César até Domiciano. Esta é uma série, que foi dividida por capítulos, são 12 vídeos narrando a vida de cada um deles. Vamos narrar neste vídeo o primeiro capítulo, onde Suetônio descreve a respeito de Caio Júlio César. Ele tinha 16 anos de idade quando seu pai faleceu. Designado sacerdote de Júpiter, sob os consulados subsequentes, ele abandonou sua mulher, Cossúcia, que era descendente de uma família de cavaleiros, e muito rica, que havia desposado para adquirir a carreira da toga. Casou-se em seguida com Cornélia, filha de Sina, 4 vezes cônsul, e em pouco tempo teve uma filha, a quem deu o nome de Júlia. O ditador Sila não conseguiu de maneira alguma obrigá-lo a divorciar-se. Então o destituiu da dignidade sacerdotal, despojando-o do dote da mulher e das heranças da família, e incluiu-o também na lista dos seus adversários. Compelido a não poder aparecer em público, viu-se, apesar de atacado de malária e paludismo, obrigado a procurar, quase todas as noites, novo esconderijo, e livrar-se a peso de ouro, das mãos dos seus perseguidores. No fim, graças à mediação das virgens vestais de Mamerco Emílio, e de Aurélio Cota, seus vizinhos e aliados, alcançou o perdão. Opina-se geralmente que Sila, depois de ter recusado durante muito tempo a atender ao pedido dos seus melhores amigos e das personalidades mais eminentes, deu-se afinal, por vencido diante da pertinácia dos esforços em favor desse indulto, mas assim se expressou, profetizando ou simplesmente, conjecturando: conseguistes prevalecer. Regozijai-vos, sabei porém, que este, por cuja salvação vos bateis tão ardentemente, será um dia a ruína do partido dos nobres, que vós próprios tendes defendido ao meu lado. Há em César, mais de um Mário. Júlio César, estreou militarmente, na Ásia, sob as ordens do pretor Marco Termo, de cuja tenda partilhava. Enviado por este, a Bitínia, a fim de conseguir uma esquadra, deteve-se na corte do rei Nicomedes. Correu então a notícia, de que ele havia se prostituído a este monarca, notícia essa, que poucos dias depois, foi confirmada, pelo fato do seu retorno àquele reino, sob o pretexto de pagar uma soma, da qual seria credor um liberto, seu protegido. Ganhou fama ao final da campanha, e Marco Termo, com a tomada de Mitilene, brindou-lhe a coroa cívica. Serviu também sob as ordens de Servílio Isáurico, na Cilícia, mas por pouco tempo. Com a notícia da morte de Sila, e na esperança de que poderia tirar partido das perturbações da ordem fomentadas por Marco Lépido, apressou-se a ir a Roma. Evitou, porém, aliar-se a Lépido, mesmo com as magníficas condições para tal pacto, porque não confiava no gênio desse homem, mas sobretudo porque achava que o momento não era propício, como nunca talvez imaginara. Além disso, pacificadas as dissensões internas, acusou Cornélio Dolabella, figura consular enobrecida por um triunfo, do crime de peculato. O acusado foi absolvido. Resolveu então retirar-se para Rhodes, a fim de fugir do ódio e de consagrar seus lazeres e repouso às lições de Apolônio Molon, mestre de eloquência, dos mais célebres da época. Na viagem realizada durante o inverno, viu-se sequestrado por piratas, nas proximidades da ilha de Farmacusa, porém foi tratado com a maior consideração, durante os 40 dias de cativeiro. Tinha ao seu lado apenas o médico e 2 criados de quarto, pois despachara imediatamente os outros companheiros e os demais escravos, a fim de que obtivessem o dinheiro necessário ao seu resgate. Assim que pôde reunir 50 talentos, e o fizeram desembarcar. Armou imediatamente uma frota, perseguiu os piratas, submeteu-os ao seu poder e infligiu-lhes os mesmos suplícios com que eles o haviam ameaçado, por brincadeira. Arrasadas as regiões limítrofes por Mitrídates, não quis passar por ocioso, principalmente ao saber estar em perigo os aliados de Roma. Passou de Rhodes, onde desembarcara, para a Ásia. Ali agrupou forças auxiliares, expulsou da província um prefeito do rei, e conservou assim dentro do dever os povos instáveis e vacilantes. A primeira honra, de que se tornou devedor pela votação do povo, após seu retorno a Roma, foi a do tribunato militar.
Serviu-se desse cargo para auxiliar, quanto lhe fosse possível, os que propunham o restabelecimento do poder do tribuno, cujos limites haviam sido reduzidos por Sila. Fez também executar a lei Plócia, a fim de que Lúcio Sina, seu cunhado, pudesse retornar para Roma, da mesma forma que todos quantos, durante as discórdias civis haviam fugido para junto de Sertório. A propósito deste caso, chegou mesmo a pronunciar um discurso. Investido no cargo de questor, proferiu diante da tribuna róstria, de acordo com a tradição, o elogio fúnebre da sua tia Júlia e da mulher, Cornélia. Ao discursar naquela assembleia, falou referindo-se à sua dupla origem e à do seu pai. Minha tia Júlia descende de reis por parte da família de sua mãe, e por parte da família do seu pai, acha-se ligada aos deuses imortais. A casa real dos Márcios, de onde minha mãe herdou o nome, provém de Anco Márcio. Os Júlios, antepassados da nossa família, descendem de Vênus. Assim misturam-se na nossa raça a santidade dos reis que tão poderosa influência exercem sobre os homens, e a majestade dos deuses que mantêm debaixo da sua autoridade os próprios reis. Um tempo depois, largou da sua esposa Cornélia e casou-se com Pompeia, filha de Quinto Pompeu, neta de Lúcio Sila, da qual também se divorciou mais tarde, por suspeitas de adultério com o jovem Patrício Públio Clódio. A notícia de que este conseguira penetrar na casa de César em trajes femininos, durante a celebração de cerimônias públicas, adquiriu tal consistência que o Senado deliberou abrir inquérito a respeito do sacrilégio. Exercia a provincial questura ao obter a Espanha ulterior, enquanto ali, por ordem do pretor, se realizavam as assembleias destinadas a administrar a justiça. Ele foi então para Gades. Nesta cidade, encontrou no templo de Hércules uma estátua de Alexandre o Grande. Diante dela lamentou-se e confessou, como que tomado por uma certa covardia pusilânime, por ainda não ter feito nada de memorável, numa idade em que Alexandre já havia subjugado o mundo. Imediatamente pediu licença laboral, a fim de procurar em Roma dentro do mais breve prazo uma oportunidade em que pudesse realizar as mais altas façanhas. Mas estava confuso por causa de um sonho que tivera na véspera. Sonhara que estuprava a própria mãe. Porém viu as suas esperanças atingirem o auge, graças à interpretação que lhe deram os adivinhos augures. Disseram que ele seria o árbitro do mundo, pois que a mãe que ele violara não era outra senão a terra, a nossa mãe comum. Entusiasmado, partiu antes da data fixada, e encontrou as colônias latinas em estado de agitação em prol dos direitos políticos comuns aos cidadãos de Roma. Ele as teria compelido a um movimento sério, somente se os cônsules, por prevenção, não tivessem retido ali, por algum tempo, as legiões que marchavam para a Cilícia. Todavia, em Roma, arquitetou logo projetos mais vastos. Efetivamente, poucos dias antes de se investir no cargo de edil, foi suspeitado como conspirador com Marco Graço, personagem consular, da mesma forma que com Públio Sila e Lúcio Antônio, condenados ambos por cabala, após haverem sido designados cônsules. Tinham por escopo atacar o Senado logo no começo do ano, degolar os que bem entendessem, confiar a ditadura a Crasso, que nomearia César comandante-chefe da cavalaria, e depois de organizada a república, conforme a vontade de todos, entregar o consulado a Sila e a Antônio. Tanúzio Gemino na sua história, Marco Bibulo nos seus éditos e Caio Cúrio, pai, nos seus discursos, dão notícias desta conspiração. Cícero, numa de suas cartas a Áxio, parece também aludir a ela, ao afirmar que César, no seu consulado, consolidara a realeza, cuja ideia lhe brotara ao exercer o cargo de edil. Tanúzio acrescenta que Crasso, fosse por arrependimento ou por outro motivo, não aparecera no dia fixado para o massacre, e que em consequência disso, César não dera o sinal convencionado. Este sinal, segundo Cúrio, consistia em deixar cair a toga das suas espáduas. Cúrio, ainda apoiado por Marco Atório Naso, recorda que ele conspirara também com o jovem Anésio Pisão, o qual, suspeitado de participar desta trama civil, recebeu sem a haver solicitado, e contra todas as regras ordinárias, a província de Espanha. Deviam eles ao mesmo tempo, um fora e outro dentro de Roma, tentar uma revolução com o auxílio dos Ambrônios e dos Transpadanos. Mas a morte de Pisão pôs fim a esse projeto. Durante o tempo da sua edilidade, embeleceu não apenas o Comitium, o Fórum e as basílicas,
mas ainda o Capitólio, dotando-o de pórticos provisórios destinados à exposição de uma parte, pelo menos, das suas inúmeras riquezas. Criou também, com a colaboração do seu colega e por si só, o esporte venatório e outros divertimentos. Isso teve como resultado receber, sozinho, as honras das despesas feitas em comum, pois seu colega Marco Bíbulo não disfarçava haver chegado à mesma situação de Pólux, da mesma forma que o templo dedicado aos irmãos gêmeos, no Fórum, ostentava somente o nome de Castor, assim também a sua própria munificência e a de César eram apresentadas como sendo apenas de César. César, por outro lado, organizou paralelamente a estas liberalidades, um combate de gladiadores. Porém, as parelhas foram menos numerosas do que as consignadas no seu projeto. A quadrilha considerável, que ele recrutara por toda parte apavorou de tal maneira os inimigos, que estes tomaram logo a precaução de limitar, por meio de uma lei, o número de gladiadores em permissão, para habitar em Roma. Após ter conquistado o favor do povo, conseguiu por intermédio dos tribunos, e graças a um plebiscito, que lhe fosse dada a província do Egito. O momento lhe parecia favorável para obter um comando extraordinário, em virtude da expulsão do rei pelos habitantes de Alexandria, a cujo soberano, o Senado concedera o título de aliado e amigo. Porém, esta violência recebeu a desaprovação geral. A facção dos grandes levou ao fracasso as pretensões de César, o qual, por seu turno, a fim de conseguir o enfraquecimento da autoridade dos seus adversários, por todos os meios possíveis reergueu os troféus de Caio Mário, conquistados sobre Jugurta, sobre os Cimbros e os Teutões, outrora derrubados por Sila. No processo instaurado contra os sicários, ele fez incluir no grupo destes, até mesmo aqueles que haviam recebido dinheiro do erário para trazer a cabeça dos cidadãos proscritos, se bem tivessem estes sido postos fora da alçada judicial, pelas leis cornélias. Acusou também Caio Rabírio de crime de alta traição, este, que havia sido o auxiliar mais graduado do Senado, alguns anos antes, durante a repressão das tramóias sediciosas, do tribuno Lúcio Saturnino. Escolhido por sorte, ser o juiz, de fato, o condenou com tanta paixão, que Caio Rabírio, apelando para o povo, não encontrou, ao pé deste, melhor defesa do que a animosidade do magistrado que o julgara. Renunciando à esperança de alcançar uma província, pleiteou o pontificado máximo, não sem haver espalhado antes dinheiro em profusão. Porém, ao considerar sobre a enorme soma que lhe montavam as dívidas, na manhã em que se dirigia aos comícios, conta-se que dissera à sua mãe que o beijava: "Mãe, só voltarei para cá como pontífice máximo." Foi tal o triunfo conseguido, sobre seus dois poderosíssimos antagonistas, bem superiores a ele, quer pela idade, quer pelas prerrogativas, e chegou a reunir em torno do seu nome maior número de votos do que os obtidos pelos seus competidores em conjunto. Quando exercia a pretoria foi descoberta a conspiração de Catilina, e enquanto o Senado decretava, por unanimidade, a pena capital contra os sediciosos, ele foi o único a propor a detenção destes, separadamente, nas cidades municipais, e a confiscação dos seus bens. Isso inspirou receio nos que emitiram juízos mais severos, fazendo-lhe sentir, repetidas vezes, como tal atitude os tornaria, um dia, alvo do ódio das massas. Tal que Décio Silano, cônsul designado, vendo que não podia, sem opróbrio, mudar de opinião, não se envergonhou de dar ao seu voto explicação num sentido mais brando, como se só os demais lhe tivessem emprestado maior severidade. E talvez houvera vencido, pois conseguira já, para o seu ponto de vista, a adesão da maioria dos senadores, entre os quais se encontrava Cícero, irmão do cônsul. Isso se o discurso de Marco Catão não tivesse orientado a assembleia vacilante. Mesmo assim não deixou de fazer oposição ao decreto, e foi tanta a resistência que ele ofereceu, que o destacamento de cavaleiros romanos, encarregado da guarda armada do Senado, se viu na contingência de ameaçá-lo de morte. Chegaram mesmo a voltar contra ele a ponta das suas espadas, tanto que os senadores que se achavam mais próximo dele, se afastaram para não serem feridos. Apenas um pequeno número o protegeu, tomando-o nos braços e cobrindo-o com as togas. Daí por diante, sob o domínio do pavor, abandonou inteiramente o seu projeto. Não somente se retirou, mas absteve-se também de aparecer na cúria, durante o resto do ano.
No primeiro dia de exercício na pretoria, fez Quinto Catulo comparecer perante o povo, com o propósito de reconstrução do Capitólio, e propôs se confiasse a obra, a cargo de outro também. Incapaz, entretanto, de lutar contra a coalizão dos otimates, os quais, ao mesmo tempo que se negavam a devolver as prerrogativas aos novos cônsules, corriam em massa para lhes opor resistência obstinada, e desistiu do intento. Quanto ao resto, não demonstrou senão mais encarniçamento, ao ajudar e defender Cecílio Metelo, tribuno do povo que propusera leis turbulentíssimas, a fim de eliminar a faculdade de intercessão outorgada aos seus colegas. Fez-se necessário um decreto do Senado, determinando a suspensão de ambos, das funções que exerciam. Mas César teve o atrevimento de não abandonar o seu cargo, e continuar a administrar a justiça. Como via que lhe preparavam a destituição pela força das armas, demitiu seus litores, despiu-se da toga pretexta e retirou-se secretamente, em virtude das circunstâncias, para a tranquilidade do lar. 2 dias mais tarde, uma multidão num gesto espontâneo, afluiu à sua residência, em tumulto, para lhe garantir apoio à manutenção da sua autoridade, e ele procurou acalmá-la. Diante desta inesperada atitude moderativa do povo, o Senado se reuniu às pressas. Logo que se espalhou a notícia daquela agitação, então enviou-lhe os membros mais eminentes, a fim de lhe agradecer o gesto, e ao mesmo tempo o chamavam de volta à cúria, teciam-lhe os maiores elogios e o reinvestiram da plena posse de todas as suas anteriores prerrogativas funcionais, e anularam o decreto que as cassara. Tempos depois, correu ainda outro perigo. Foi denunciado, por Lúcio Vétio, perante o questor Nóvio Níger, como cúmplice da Catilina, e no Senado, por Quinto Cúrio, a quem foram conferidas recompensas, por haver sido o primeiro a delatar a conspiração. Quinto Cúrio dizia ter sido informado pelo próprio Catilina, e Lúcio Vétio ia mais longe, dizia que César lhe entregara a Catilina, num pacto assinado. Como César achasse intoleráveis tais ataques, pediu a Cícero que testemunhasse como que ele, Júlio Catilina, de livre vontade, o havia posto a saber dos detalhes da trama. Deste modo conseguiu privar Cúrio das recompensas, apreendeu uma fiança destinada a Vétio. E assim, seus bens foram sequestrados e ele próprio maltratado e quase difamado perante a tribuna róstria, em plena assembleia. Por fim, César mandou encarcerá-lo. Igual destino teve o questor Nóvio, por haver consentido que se denunciasse ao tribuno uma autoridade superior à sua. Ao deixar a pretoria, obteve por sorte a Espanha ulterior, impedido de viajar pelos credores, livrou-se deles, dando-lhes fianças, e contra a prática geralmente aceita e contra a própria lei, partiu antes mesmo de haverem sido organizadas as províncias. Não se sabe, absolutamente, se tal determinação foi tomada por medo do processo que o ameaçava na qualidade de simples cidadão privado, ou se para prestar auxílio, o mais depressa possível, aos aliados, que lhe o reclamavam. Pacificada a sua província, deixou-a com a mesma precipitação, sem esperar sequer o substituto, a fim de poder disputar, ao mesmo tempo, o triunfo e o consulado. Como, porém, os comícios já estivessem convocados, não se podia levar em consideração a sua candidatura, a não ser que entrasse em Roma como mero particular. E como fosse muito viva a oposição ao privilégio que solicitava, viu-se obrigado a renunciar ao triunfo para não ser excluído da lista dos aspirantes ao consulado. Dos seus 2 competidores nesse pleito, Lúcio Luceio e Marco Bibulo, preferiu Lúcio, que possuía menor reputação porém maior fortuna, sob a condição de fornecer o dinheiro prometido a cada centúria, no nome de ambos. Informados deste negócio, temerão os nobres que, guindado à magistratura suprema com um colega que lhe anuiria a todos os desejos, César não soubesse impor limites à sua audácia, e aconselharam Bibulo a fazer idênticas promessas. Houve contribuição da maior parte deles, e o próprio Catão reconheceu que tal munificência estava de acordo com os interesses do Estado. Assim César foi eleito cônsul com Bibulo. Pela mesma razão, os otimates consignaram aos futuros cônsules funções de importância mínima, tais como a administração das florestas e das estradas. Profundamente chocado com esta desonra, César tratou logo de cercar Cineio Pompeu, que se desaviera com os senadores após sua vitória sobre Mitrídates, em virtude da morosidade com que o Senado lhe ratificava os atos e atenções.
Reconciliou Pompeu com Marco Crasso, malquistados desde quando exerceram juntos o consulado, em profunda desinteligência, e aliaram-se todos, uns com outros, ficando estipulado que nada se faria na república que pudesse desagradar a cada um dos três. Ao investir-se nas funções do seu cargo, estabeleceu antes de mais nada, que se desse publicidade tanto aos atos do Senado como aos do povo. Restabeleceu também a antiga usança de, nos meses em que não houvesse faces, o cônsul se fazer preceder de um oficial de justiça, e acompanhar os litores. Ao promulgar uma lei agrária, expulsou do fórum, à mão armada, o colega que se opôs ao seu desiderato. Este, no dia seguinte, foi queixar-se dele ao Senado, mas não encontrou ninguém que, em meio à geral consternação, se atrevesse a lembrar ou decretar uma dessas medidas tantas vezes votadas durante perturbações menos graves. Assim desesperado, Bíbulo se viu compelido a ficar dentro de sua residência até que César abandonasse o poder, sem outra maneira de manifestar a sua oposição a não ser por meio de éditos. A partir deste momento, César, ele só, teve em suas mãos todo o governo do Estado e administrou conforme quis. De modo que vários cidadãos, ao referendarem uma certidão sobre determinado fato, escreveram por piada e pilhéria que tal não se realizara sob o consulado de César e Bíbulo, mas sob o de Júlio, e o de César, designado assim pelo nome e sobrenome. Logo se popularizaram também os seguintes versos: quase nada se fez sob o consulado de Bíbulo, tudo se fez sob o de César. Não me recordo de nenhum fato verificado sob o consulado de Bíbulo. A esplanada de Estela, consagrada pelos nossos antepassados, e os campos da Campânia estavam arrendados ao Estado. Ele os distribuiu, sem sorteio, para cerca de 20.000 cidadãos, com 3 filhos cada um, pelo menos. Os rendeiros solicitaram-lhe um abatimento, então ele reduziu de 1/3 os arrendamentos e os exortou, publicamente, a não elevarem muito alto o preço de arrematação das novas herdades. Quanto ao mais, agiu da mesma forma, concedendo a cada um o que lhe pediam. Assim ninguém o contrariava, tinham receio, porque ele sabia como aterrorizar todo aquele que tentasse fazê-lo. Marco Catão, por havê-lo apostrofado, sendo-lhe desagradável, foi arrancado da cúria por um litor e conduzido à prisão. Lúcio Lúculo, que lhe oferecia resistência, com grande persistência, ficou tão apavorado com as suas calúnias, que se atirou de joelhos aos seus pés, espontaneamente. Como Cícero se houvesse lamentado, num discurso de defesa, da infelicidade daqueles tempos, nesse mesmo dia à hora 9, César transferiu Clódio, inimigo de Cícero, que há muito lhe solicitava tal transferência, da ordem do patriciado para a da plebe. Por fim atirou Vétio, contra o partido inteiro dos seus adversários, subornando-o, para que declarasse existir entre eles alguns que lhe haviam confiado o assassínio de Pompeu. E mais, que delatasse perante a tribuna róstrea os pretendidos autores do conluio. Ao perceber, porém, que 1 ou 2 nomes tinham sido revelados sem êxito, e que já se corporificavam as suspeitas da fraude, e com receio do insucesso de tal maquinação, acredita-se que tenha mandado envenenar o denunciante. Por esse mesmo tempo, casou-se com Calpurnia, filha de Lúcio Pisão, que devia sucedê-lo no consulado. Também casou sua filha Júlia, com Cineio Pompeu, pois que ela havia repudiado o seu primeiro marido, Servilio Cipião, que mais do que qualquer outro, o havia auxiliado a combater Bíbulo. Após esta aliança, passou a pedir conselhos e pareceres, primeiro do que a qualquer outro, a Pompeu, e não mais como era do seu hábito, a Crasso, embora fosse de costume conservar durante todo o ano a ordem das sentenças instituídas pelo cônsul, nas calendas de janeiro. Apoiado assim, nos sufrágios do sogro e do genro, preferiu entre as províncias que lhe era dado escolher, a Gália, que pelas vantagens e pela posição que oferecia, se apresentava como um vasto campo para triunfos. Primeiramente obteve Gália Cisalpina, a qual foi adjudicada a Ilíria, por determinação da lei Vatínia. Depois acrescentou-lhe o Senado a Gália Cômata, pois receavam os senadores, que se negassem, o próprio povo por vontade, a concederia a ele. No auge da alegria, não se pôde conter e passados alguns dias, já quitou-se, em pleno Senado, de haver conseguido atingir a meta da sua ambição, a despeito dos esforços e da choradeira dos seus inimigos. Declarou ainda, que dali por diante, marcharia à frente do mundo inteiro. Alguém teve a insolência de dizer que isso não seria fácil para uma mulher,
e ele respondeu zombando, que Semiramis havia reinado na Assíria, e que as Amazonas haviam conquistado grande parte da Ásia. Ao término do seu consulado, os pretores Caio Mêmio e Lúcio Domício solicitaram um relatório dos atos referentes ao ano transcorrido. Ele levou essa petição ao conhecimento do Senado. Como a Cúria não se interessasse, passados 3 dias consumidos em discussões estéreis, partiu para sua província. Não demorou muito, seu questor foi arrastado provisoriamente à barra da justiça, em virtude da prática de inúmeros delitos, e o próprio César se viu também citado por Lúcio Antístio, tribuno do povo, porém recorrendo ao colégio, conseguiu derrogar a acusação, visto como sua ausência fora reclamada pelos interesses da República. Para sua melhor segurança no futuro, tratou com especial cuidado de se afeiçoar cada vez mais aos magistrados do ano, e de não auxiliar ou não consentir que se investissem no cargo, senão os candidatos que estivessem dispostos a defendê-lo durante a sua ausência. Não trepidou em exigir de alguns deles, não apenas a palavra, mas principalmente a própria assinatura, para sua preservação um futuro ajuste, diante da ameaça feita publicamente por Lúcio Domício, candidato ao consulado, que uma vez sendo cônsul, realizaria tudo quanto não pudera efetuar como questor, e de, ao mesmo tempo, lhe arrebatar o exército que chefiava. Então conduziu Crasso e Pompeu a Luca, cidade da sua província, e os obrigou a afastar Domício, a solicitarem um segundo consulado, e a prorrogarem o seu comando militar por mais 5 anos. Assim, cheio de confiança, reuniu junto as legiões que recebera da República, mais outras, que organizara às próprias custas. Uma delas, composta de transalpinos, ganhou até um nome gaulês, chamava-se Alauda Calhandra. Disciplinou e equipou toda a tropa à maneira romana e mais tarde concedeu-lhe integralmente o direito de cidadania. Não perdeu nenhuma oportunidade de fazer a guerra, fosse ela injusta ou perigosa. Ele atacava, sem mais nem menos, tanto os povos federados, como os povos inimigos e selvagens. De modo que o Senado resolveu em várias ocasiões enviar delegados com o encargo de examinar a situação das Gálias. Alguns senadores chegaram a expender a opinião de que se devia entregá-los aos inimigos, como porém ele tivera êxito nesses empreendimentos, conseguiu, em maior número do que qualquer outro, dias de sacrifícios aos deuses. Eis aqui mais ou menos um pouco de tudo que ele praticou durante os 9 anos do seu comando. Reduziu a condição de província a toda a Gália, compreendida entre os desfiladeiros dos Pirineus, os Alpes, os montes Cevenas e o curso dos rios Reno e Ródano, formando assim um circuito de 3.200.000 passos, aproximadamente. Sem contar as cidades aliadas ou as que haviam merecido o bem de Roma. Mas impôs-lhe um tributo anual de 40 milhões de sestércios. Foi o primeiro romano, que depois de haver construído uma ponte sobre o Reno, atacou os germanos que habitavam a margem oposta do rio, infligindo-lhes tremendas derrotas. Acometeu também contra os bretões, que eram desconhecidos até então, desbaratou-os e exigiu-lhes dinheiro e reféns. Entre tantos sucessos, conheceu somente 3 fracassos, um na Bretanha, onde sua frota quase foi aniquilada por uma violenta tempestade, outro na Gália, onde diante de Gergóvia foi destroçada uma das suas legiões, e ainda outro, nos confins da Germânia, onde Titúrio e Aurunculeio, seus auxiliares imediatos, foram trucidados numa emboscada. No mesmo espaço de tempo, morreram-lhe primeiramente a mãe, depois a filha, e em seguida, o neto. Nestas inquietações, o assassínio de Públio Clódio consternava o Estado, e o Senado punha em manifesto o parecer de que deveria existir somente um cônsul, e que para o cargo devia ser nomeado Cineio Pompeu. Mas os tribunos do povo queriam dar-lhe César por colega. Depois de um entendimento, ficou combinado que se propusesse de imediato, ao povo, a permissão para que ele pleiteasse, embora ausente um segundo consulado, pois sua chefia militar estava já expirando. Ele não tinha como propósito abandonar tão cedo a sua província, ainda mais num momento em que a guerra não havia absolutamente terminado. E conseguiu seu desejo. Cheio de esperança, e tendo em mira projetos muito mais arrojados, não perdeu o ensejo de praticar liberalidades, ou de prestar serviços a todo mundo, tanto em público como em particular. Com os despojos do inimigo, começou a construção de um mercado,
cujo terreno custara mais de 100 milhões de sestércios. Prometeu ao povo divertimentos e um festim em memória de sua filha, coisa que antes dele, ninguém jamais fizera. No intuito de levar a expectativa do banquete ao mais alto grau, se bem que houvesse contratado com fornecedores, empregou nos preparativos pessoal da sua própria casa. Ordenou que se arrebatassem à força e se pusessem de lado os gladiadores conhecidos, que durante as pugnas encontrassem espectadores hostis. Mandava ministrar instrução aos recrutas, não em escolas, nem por professores de esgrima, mas nas suas próprias casas, por cavaleiros romanos e até mesmo por senadores hábeis no manejo das armas. A estes, como se comprovam nas suas cartas, pedia-lhes que disciplinassem cada um por si, individualmente, e lhes proporcionassem de viva voz todos os princípios da arte mavórtica. Duplicou a título perpétuo o soldo das legiões, e nos anos de prosperidade distribuía-lhes o trigo sem medida nem limite, e às vezes, dava a cada soldado um escravo, tirado das presas de guerra. Para estreitar mais ainda os liames de parentesco e de afeto que o ligavam a Pompeu, ofereceu-lhe de presente Otávia, sobrinha da sua irmã, casada com Caio Marcelo, e em troca pediu-lhe em casamento a sua filha, que estava destinada a Fausto Sila. Todos os que dele se acercavam, inclusive muitos membros do Senado, eram seus devedores, sem juros ou a juros módicos. Cumulava de dádivas os cidadãos das outras ordens, que lhe vinham visitar a convite ou de modo próprio, da mesma forma que os seus libertos e pequenos escravos, conforme estivessem nas graças do Senhor ou do patrono. Os acusados, os endividados, os jovens pródigos sempre encontravam nele o seu único e infalível amparo. Seria preciso que as acusações fossem muito graves, ou as suas privações e os seus distúrbios muito grandes, para que ele não pudesse remediá-los. Aqueles, dizia sempre abertamente, vós estáis a necessitar de uma guerra civil. Não usava de menor solicitude para se unir aos reis e às províncias do universo inteiro. A uns oferecia como regalo milhares de cativos, a outros enviava tropas auxiliares para onde e quando quisessem, sem pedir licença ao Senado, nem ao povo. Além disso, ornava de monumentos notáveis as cidades mais poderosas da Itália, das Gálias, da Espanha, da Ásia e da Grécia. Por fim, todo mundo começava a espantar-se e a perguntar: até que ponto chegariam tais manobras? Quando o cônsul Marco Cláudio anunciou, num edito, que ia se ocupar da salvação da República, pois propusera ao Senado dar, antes do tempo, um sucessor a César, alegando que a guerra cedera lugar à paz, e que portanto se devia licenciar o exército vitorioso. Opôs-se também a que se tomasse em consideração o candidato ausente dos comícios, tendo-se em conta o fato de que Pompeu, ao apresentar uma lei sobre o direito dos magistrados, se esquecera de excetuar o próprio César, do capítulo em que se excluíam os nomes dos candidatos ao cargo, e que não corrigira o seu engano a tempo, senão depois de a lei se achar gravada no bronze e recolhida aos arquivos. Marco Cláudio, ainda não satisfeito em arrancar de César as suas províncias e o seu privilégio, propôs que tudo ele havia conseguido por meios capciosos, ultrapassando as normas estabelecidas, e quis a abolição do direito de cidadania que César havia concedido aos colonos, que em virtude da proposta de Vatínio, César conduzira como nova. Impressionado com estes ataques, e considerando a julgar pelo que se ouvia repetir tantas vezes, que era mais difícil fazer um chefe de Estado como ele descer do primeiro lugar ao segundo, do que fazer o segundo descer ao último, César resistiu com toda a força de que era capaz, recorrendo às vezes à intercessão dos tribunos e à de Sérvio Sulpício, o outro cônsul. No ano seguinte, Caio Marcelo, que havia sucedido no consulado ao seu primo irmão Marco, tentou realizar os mesmos estratagemas. Entretanto, César, à custa de muito dinheiro, conseguiu o apoio de Paulo Emílio, seu colega, e de Caio Curião, o mais violento dos tribunos. Ao perceber, porém, a inflexibilidade da resistência organizada contra os seus intentos, e que os próprios cônsules designados tomavam posição contra ele, rogou ao Senado, numa carta, que não lhe arrebatasse uma prerrogativa concedida pelo povo, nem tampouco ordenasse que os demais generais se demitissem dos seus respectivos comandos. Gabava-se, ao que consta, de conseguir reagrupar mais facilmente, e quando bem entendesse, os seus veteranos, do que Pompeu fazer novos soldados.
Ademais, propôs aos seus adversários licenciar 8 legiões e abandonar a Gália Transalpina, sob a condição de que se lhe concedesse a posse de 2 legiões e a da província Cisalpina, ou, então, uma legião apenas com a Ilíria, até que fosse designado cônsul. O Senado não interveio, e os seus adversários se recusaram a tomar parte, em qualquer transação, em que estivessem em jogo os interesses da República. Resolveu então ir à Gália Citerior, e após a realização de assembleias, ficou em Ravenna, prestes a vingar pela guerra civil os tribunos do povo que o prestigiaram, caso o Senado tomasse partido violento contra eles. E isso foi o que forneceu a César o pretexto para a guerra civil, mesmo atribuindo-se outras causas. Por isso, Cineio Pompeu costumava asseverar que foi porque não pudera nem corresponder com os seus próprios recursos, à esperança que o povo nele depositava, que pretendeu a tudo perturbar e a tudo subverter. Já outros asseguram que ele receava ser obrigado a prestar contas de tudo quanto havia praticado, no tempo do seu primeiro consulado, de contrário aos auspícios, às leis e às intercessões. Com efeito, Catão em várias oportunidades havia declarado e até jurado que haveria de conduzi-lo à barra da justiça, assim que tivesse desmobilizado o seu exército. Corria também publicamente a notícia de que se César retornasse como simples homem particular, Catão, a exemplo do que acontecera com Milão, advogaria sua causa perante juízes sob a guarda de homens armados. Esta assertiva perde, no entanto, todo o fundamento diante do relato de Asínio Polião, que na Batalha de Farsália, ao ver seus adversários completamente desbaratados, César se exprimiu da seguinte forma, palavra por palavra: eles assim o quiseram. Depois de tão altas façanhas, eu, Caio César, teria sido condenado se não houvesse pedido auxílio ao meu exército. Pensam outros que, levado pelo hábito do comando militar, soube medir bem as suas forças e as do inimigo e aproveitar-se da oportunidade para lançar mão de um poder que cobiçava desde a mocidade. Tal parecia ser, também, a convicção de Cícero, conforme consta do 3º livro do seu Tratado, dos Deveres, que César a cada passo citava estes versos de Eurípides, que ele próprio traduzira assim: se há de violentar-se a justiça, é para reinar que se deve violentá-la. Nos demais casos, pratica-se a virtude. Ao ser levada ao conhecimento de César a notícia de que o direito de intercessão dos tribunos havia sido derrogado, e que estes haviam se retirado da cidade às pressas, secretamente fez marchar na vanguarda algumas cortes, e para despistar, assistiu a um espetáculo público, examinou o plano de construção de uma escola para gladiadores, e segundo seu hábito, entregou-se aos prazeres de um suntuoso festim. A seguir, depois do pôr do sol, mandou atrelar animais tomados ao moinho mais próximo ao seu carro e arremessou-se, acompanhado apenas de uma pequena escolta pela estrada mais erma. Extinta a chama dos arcotes, perdeu-se na escuridão, e por longo espaço de tempo vagou sem rumo. Na alta manhã, apareceu-lhe um guia. Caminharam a pé por veredas muito estreitas, e nas ribas do Rubicão que traça a fronteira com a sua província, reuniu-se ali com as suas cortes. Se quedou por alguns instantes, e ao computar a magnitude dos seus planos, voltou-se para os que o acompanhavam, falando-lhes: hoje, ainda podemos recusar. Mas, se passarmos aquela pequena ponte, cabe à sorte das armas decidir o resto. Ainda vacilava, quando se lhe deparou a seguinte visão: um homem de corpo e beleza singulares apareceu ali por perto subitamente, a tocar flauta havena. Além dos pastores, numerosos soldados dos postos mais vizinhos acorreram para ouvi-lo, entre os quais alguns corneteiros. Ao vê-los, o jovem músico arrancou a corneta clarim de um deles, e num só pulo, atirou-se ao rio, fazendo-o soar com um vigor extraordinário, e dirigiu-se para a margem oposta. Após essa visão, César disse: vamos para onde nos chamam os prodígios dos deuses e a iniquidade dos nossos inimigos. A sorte está lançada. E assim com seu exército transpôs o rio, recebidos pelos tribunos expulsos de Roma, e que vieram até onde ele se encontrava, à frente das tropas em formatura, o viram em choro e dilacerando as vestes no peito, apelando para a fidelidade dos seus soldados. Acredita-se que ele havia prometido a cada um o patrimônio requerido para um cavaleiro, mas este boato, porém, formou-se de uma falsa interpretação, pois nos discursos e nas exortações que fazia,
ele mostrava repetidas vezes o dedo da mão esquerda, afirmando que para satisfazer os que ajudassem a defender sua autoridade, daria de boa vontade até o seu próprio anel. Mas os assistentes, colocados nos últimos lugares da Assembleia, em posição mais própria para distinguir o orador do que para ouvi-lo, pensaram que tivesse dito pelo seu gesto parecendo autorizar. Daí surgiu o rumor de que ele prometera o direito de anel, juntamente com mais 400 sestércios. Eis aqui a ordem e a súmula dos acontecimentos que se sucederam. Ocupou o Picenum, a Úmbria, a Etrúria. Forçou a rendição de Lúcio Domício, que mantendo-se com um destacamento na praça de Corfínio, em meio ao tumulto havia sido nomeado seu sucessor e demitiu-no. E alongando-se pelo mar superior o mais prontamente possível, marchou sobre Brindísio, onde se haviam refugiado os cônsules. Em vão se procurou impedir-lhe a passagem, por todos os meios, e tomou o caminho de Roma depois de ter convocado os senadores, para que deliberassem a respeito dos negócios da República. Apossou-se das melhores forças de Pompeu que se encontravam na Espanha, sob as ordens dos lugartenentes Marco Petreio, Lúcio Afrânio e Marco Varrão. Antes de partir disse aos amigos: vou marchar contra um exército sem general e estarei de volta, dentro em pouco, para marchar contra um general sem exército. Entretanto, apesar da demora determinada pelo cerco de Marsella, que a sua passagem lhe fechara as portas, e da extraordinária falta de víveres, submeteu a tudo em pouco tempo. Dali regressou a Roma, passou pela Macedônia e assediou Pompeu, durante quase 4 meses construindo formidáveis fortificações. Ao fim, derrotou-o na Batalha de Farsália, perseguindo-o na fuga até Alexandria, onde teve conhecimento da sua morte. Ao perceber que o rei Ptolomeu também lhe armava ciladas, iniciou contra este monarca uma guerra dificílima, dada a posição em que se encontrava e a estação reinante. Assaltara dentro das suas próprias muralhas, um inimigo mais bem abastecido e mais sagaz, ao passo que ele mesmo, além de carecer de tudo, se encontrava ainda privado de todo e qualquer apoio. Saiu-se vencedor, e deu o reino do Egito a Cleópatra e ao seu irmão mais moço, porque temia transformá-lo numa província, que nas mãos de um governador demasiadamente violento, se tornasse um revolucionário. Ao deixar Alexandria, passou pela Síria e de lá para o Ponto, onde o chamavam com urgência as notícias referentes a Farnaces. Este filho do grande Mitrídates, que se orgulhava já de múltiplas vitórias, quis se aproveitar da ocasião para combater. Ao 5º dia da sua chegada e em 4 horas de peleja, César, numa só batalha o aniquilou. Admirava-se também muitas vezes, da fortuna de Pompeu, que devia a maior parte da sua glória à fraqueza de tal espécie de inimigos. Mais tarde venceu na África a Cipião e a Juba, que procuravam reanimar os remanescentes do seu partido, e na Espanha os filhos de Pompeu. Durante todo o tempo das guerras civis, não conheceu derrotas, senão da parte dos seus lugartenentes, Caio Cúrio, que pereceu na África, Caio Antônio, que tombou na Ilíria em poder dos seus adversários, Públio Dolabella, que perdeu a frota na mesma Ilíria, e Cineio Domício Calvino, e o exército, no Ponto. Pessoalmente, combateu sempre com a maior felicidade, sem que a fortuna jamais se lhe tivesse apresentado indecisamente, exceto 2 vezes. Uma, em Dirráquio, onde na retirada, ao ver que Pompeu não o perseguia, exclamou que este general não sabia vencer. Outra, no último prélio que travou na Espanha, onde seu desespero foi tanto que chegou a pensar em suicidar-se. Terminadas as guerras, saiu vencedor 5 vezes, das quais 4 no mesmo mês, e a 5ª, com alguns dias de intervalo, na derrota do filho de Pompeu. O primeiro e o mais belo dos seus triunfos foi, sem dúvida, o das Gálias. Logo vem o de Alexandria, após, o da Espanha, todos realizados com pompa e aparatos diferentes. No dia em que se efetuava o triunfo das Gálias, viu-se obrigado a descer do carro por se lhe haver partido o eixo, ao passar ao longo do Velabro. Depois subiu ao Capitólio sob a luz dos archotes que 40 elefantes, alinhados à direita e à esquerda, carregavam em candelabros. Já no seu triunfo do Ponto, mandou inscrever nos troféus estas 3 palavras: vim, vi, venci. As quais, ao invés de caracterizarem como as outras, apenas as façanhas bélicas, significavam antes de tudo, a celeridade com que levara a cabo a expedição.
Deu a cada um dos seus veteranos, a título de partilha dos despojos, não só os 2 grandes sestércios propostos, desde o começo da sedição civil, ainda mais 24.000 sestércios, concedeu-lhes também terras, porém contíguas, a fim de que nenhum proprietário fosse desapossado. Distribuiu ao povo além de 10 alqueires de trigo e outras tantas libras de azeite, mais 300 sestércios por cabeça, em cumprimento de promessa antiga, aos quais ajuntou mais 100, pela demora. Barateou o aluguel das casas em Roma, até completar 2.000 sestércios e na Itália, somente até 100. Estes favores foram todos acrescidos de um banquete público e de uma distribuição de carne, e após sua vitória na Espanha, de 2 ceias, pois achava que a primeira havia sido mesquinha e indigna do seu esplendor. 5 dias mais tarde, ofereceu outra muito mais suntuosa. Proporcionou espetáculos de gêneros variados, um combate de gladiadores, representações em todos os bairros da cidade, jogos de circo, lutas de atletas, e um combate naval simulado. Na equipe de gladiadores do Fórum, lutaram Fúrio Letino, de origem pretoriana, e Quinto Calpeno, outrora senador e advogado, meninos pertencentes às melhores famílias da Ásia e da Bitínia. Dançaram a Pirica, e Décimo Labério, cavaleiro romano, representou uma farsa em cena aberta, da qual era ele o próprio autor. Recebeu por isso 500 sestércios e um anel de ouro. Ao deixar o palco, atravessou o local da orquestra, a fim de poder sentar-se num dos palanques. Para os jogos do circo, foi aumentado o recinto de ambos os lados, abrindo-se-lhe em torno uma fossa circular, cheia d'água. Rapazes da mais alta aristocracia lançaram-se aí, nas suas bigas e quadrigas. Outros entregaram-se a exercícios de equitação. 2 grupos de meninos, uns de mais, outros de menos idade, realizaram jogos troianos. As caças, em que se consumiram 5 dias, findaram por uma batalha travada entre 2 exércitos, contando cada qual 500 soldados, 20 elefantes e 300 cavaleiros. No intuito de se conseguir maior espaço para os combates, alargaram-se de tal modo os limites do campo que em seu lugar ficaram 2 áreas colocadas uma em frente da outra. Os atletas lutaram 3 dias num estádio construído para isso. No perímetro do campo de Marte, para o combate naval, cavou-se um lago na Codeta Menor, onde se chocaram birremes, trirremes e quadrirremes da frota síria e egípcia, tripuladas por numerosos combatentes. Era tal a afluência a todos esses espetáculos, de gente provinda de todas as regiões, que a maior parte dos estrangeiros se alojava em tendas armadas nas ruas, na encruzilhada dos caminhos. Por diversas vezes, várias pessoas, entre as quais 2 senadores, foram esmagadas e sufocadas no meio da multidão. Voltando-se depois para a reorganização da República, César corrigiu o calendário. Os pontífices haviam abusado e deixado o Estado em tamanha desordem, que as intercalações cometidas desde longa data, fazia que nem as festas das colheitas coincidiam com o verão, nem as das vindimas com o outono. César regulou o ano de acordo com o curso do Sol, de maneira a durar 365 dias, suprimindo o mês intercalar, e ajuntou um dia a todos os períodos de 4 anos. E para que no futuro a ordem do tempo concordasse com as calendas de janeiro, colocou entre novembro e dezembro 2 outros meses. De modo que o ano em que se realizou essa convenção foi de 15 meses, inclusive o mês intercalar que, conforme a tradição, coincidia naquele ano. Completou o Senado. Escolheu novos patrícios. Aumentou o número de pretores, de edis, de questores e também o dos magistrados inferiores. Reempossou todos os que haviam sido esbulhados pelos censores, ou condenados por cabala. Fez o povo participar dos comícios. À exceção dos concorrentes ao consulado, a massa devia nomear a metade dos candidatos e ele, a outra metade. Costumava recomendar os seus, enviando a todas as tribos, tábulas em que inscrevia poucas palavras. César ditador, a tal tribo, recomendo-vos fulano e beltrano para que, pelo vosso sufrágio, consigam a sua dignidade. Admitiu nos cargos públicos os filhos dos proscritos, compôs os tribunais de 2 espécies de juízes, os da ordem equestre e os da ordem senatorial. Aboliu os tribunos do erário, que formavam a terceira jurisdição. Levantou o recenseamento, não mais conforme os processos antigos, nem nos lugares costumados, mas por bairros e segundo os proprietários prediais. Assim, conseguiu reduzir o número dos que recebiam trigo da República, de 320.000 para apenas 150.000.
e para que o recenseamento não viesse a provocar no futuro novas perturbações da ordem, estabeleceu que todos os anos, o pretor sorteasse, entre os não recenseados, os que deveriam substituir os mortos. 80.000 cidadãos foram distribuídos pelas colônias ultramarinas, e para que a população da cidade não viesse a se esgotar, proibiu por lei que os cidadãos com mais de 20 anos e menos de 40, que não fossem impedidos, pelo juramento militar, de se ausentarem da Itália por mais de 3 anos seguidos. Vedou igualmente que os filhos dos senadores partissem para o estrangeiro, a não ser para escoltar ou acompanhar os magistrados. E aos que se ocupavam da criação de gado, de possuírem entre os seus pastores, menos de 1/3 de homens livres. Concedeu direito de cidadania aos que exerciam em Roma a medicina e ensinavam as artes liberais, para que assim, além de se atrair os demais, se lhes tornasse mais agradável a vivência na cidade. No referente às dívidas, burlou a expectativa dos que haviam sido esperançados, com a certeza de uma nova lei. Decretou afinal, que os devedores satisfizessem seus credores, de conformidade com a estimativa dos seus bens, ao preço por que os haviam comprado antes da Guerra Civil, deduzindo do total da dívida o que já tivessem pago em espécie, ou a título de juros. Essa disposição abolia cerca de 1/4 das dívidas, dissolveu todas as ordens, exceto as já existentes desde a remota antiguidade, aumentou as penalidades para os delitos, e como os mais ricos se sentissem estimulados a cometê-los, ao invés da punição com o exílio que não lhes atingia o patrimônio, aplicou aos parricídios, tal como o relembra Cícero, a confiscação de todos os bens, e aos outros crimes, o confisco apenas da metade. Distribuiu a justiça com muita atenção e severidade, eliminou da ordem dos senadores os peculatários declarados, anulou o casamento de um antigo pretor por ter desposado uma mulher que havia abandonado o marido, embora não existisse contra ele a menor suspeita de adultério, gravou com impostos as mercadorias estrangeiras, intrometeu-se no uso das liteiras, bem como nos tecidos de seda e o das pérolas, salvantes apenas certas pessoas, de determinada idade e em dias determinados. Deu, sobretudo, execução à lei suntuária, mandou colocar ao redor do mercado guardas destinados à apreensão dos gêneros cuja venda estivesse proibida, e a levá-los para casa. Chegou até, repetidas vezes a enviar, sob as ordens dos litores, soldados para arrebatarem, de cima da mesa do triclínio, as mercadorias escapes das mãos dos guardas. De muitos modos, formulava de um dia para o outro, projetos mais numerosos e mais atrevidos relativos ao estabelecimento e ao conforto material da cidade, da mesma forma que a segurança e a grandeza do império. Esses projetos consistiam antes de tudo, na construção de um templo consagrado a Marte, que o mundo jamais conhecera outro maior, também a terraplenagem e o nivelamento do lago, onde se efetuaria o combate naval, e de um teatro de dimensões colossais, nas encostas da rocha Tarpeia, na redução do direito civil até a determinação de regras, e reunir, no menor número de livros, o que havia de melhor e de mais indispensável na imensa e desordenada quantidade de leis, e entregar ao público bibliotecas gregas e latinas, tão grandes quanto possível, encarregando disso Marco Varrão na tarefa de reunir e classificar os volumes, em sanear os pântanos pontinos, em dar um conduto para o lago Futino, em construir uma estrada que fosse do mar superior, ao longo dos Apeninos, até ao Tibre, em abrir um canal no Istmo, em detém os dácios, que se haviam disseminado, pelo Ponto e pela Trácia, em levar, logo, a guerra aos partos, com escala pela Armênia Menor, mas, sem os atacar em ordem de batalha, sem antes lhes haver experimentado as forças. Foi em meio a todos estes preparativos e projetos que a morte o surpreendeu. Antes, porém, de referi-la, não será, em absoluto, fora de propósito dar aqui uma sumária do conjunto da sua compleição física, da sua maneira de vestir, dos seus hábitos e costumes, não menos do que de seus pendores civis e militares. César era, ao que se afirma, de alta estatura, pele branca, membros bem torneados, rosto não muito cheio, olhos negros e vivos, saúde vigorosa. Entretanto, já no fim da vida, sentira-se preso por súbitos desmaios e terríveis pesadelos. Foi ainda no exercício das suas funções, acometido de 2 crises de epilepsia. Dispensava um cuidado escrupuloso ao corpo. Não só mandava cortar os cabelos e raspar a barba, mas também, depilá-lo, pelo que se viu censurado por certas pessoas.
Como não se conformava com o aumento da sua calvície, que por mais de uma vez o expusera ao escárnio dos seus detratores, adquirira o hábito de puxar para a testa os poucos cabelos que lhe restaram. De todas as honras que lhe foram conferidas pelo Senado e pelo povo, nenhuma outra aceitou e exerceu com maior boa vontade, senão a que lhe outorgava o direito de ostentar sempre uma coroa de louros. Assevera-se também, que a sua maneira de vestir era notável, usava a túnica laticlávia, cujas fímbrias lhe caíam até as mãos, sem se esquecer jamais de fechar a toga por cima. E esta cinta era bastante frouxa. Daí a frase de Sila, em que aconselhava aos nobres a se precaverem contra um rapaz que apresilhava mal a cinta. Primeiramente, habitou em Suburra, numa casa modesta. Em seguida, após seu pontificado máximo, habitou a Via Sagrada, num edifício do Estado. Numerosos historiógrafos contam que ele amava apaixonadamente a elegância e o luxo, e que começada e acabada a construção caríssima de uma casa de campo, no território da Ásia, mandou demolir de alto a baixo, só porque não correspondia ao seu gosto, embora não passasse ainda de um simples personagem coberto de dívidas. E mais, que durante as expedições, carregava consigo pisos marchetados e pavimentos de mosaico. Narra-se que ele foi à Bretanha na esperança de achar pérolas, e na ânsia de comparar-lhes o tamanho, de momento a momento, pesava-as na concha das mãos. Procurava, contínua e apaixonadamente pedras preciosas, vasos cinzelados, estátuas, quadros dos mestres antigos. Pagava preço alto por escravos elegantes e destros. Mas tinha tal vergonha disso que proibiu que se listasse o despendido com eles, na lista dos seus gastos ordinários. Nas províncias cuidava incessantemente dos convivas, proporcionando-lhes 2 triclínios. Num se assentavam os portadores do saio ou do palio. Noutro, os cidadãos togados, com as figuras provinciais mais ilustres. A disciplina a que submetia o seu pessoal doméstico, nas mais insignificantes coisas como nas mais importantes, era tão rigorosa e implacável que mandou pôr a ferros o padeiro, porque servira aos convivas pão diferente do seu. Outra vez, ainda não tivessem nem formulado a queixa, puniu com a pena capital um liberto a quem era afeiçoado, porque este adulterava com a mulher de um cavaleiro romano. Nada a falar a verdade foi as suas relações com Nicomedes, que autoriza a crença na desmoralização dos seus costumes. Porém, o opróbrio oriundo desse fato foi grave e duradouro, e o expôs aos ultrajes de todo o mundo. Ponho de lado os versos conhecidos de Calvo Licínio. Tudo o que a Bitínia e o amante de César jamais possuíram. Calo, igualmente, nos discursos de Dolabella e de Cúrio pai, nos quais Dolabella lhe chama rival da rainha, a prancha inferior da liteira real, e Cúrio, escudo de Nicomedes, e a prostituta da Bitínia. Deixo ainda passar em silêncio os editos de Bibulo, em que este tratava publicamente o seu colega de rainha da Bitínia, que depois de haver amado um rei, amava agora a realeza. Foi nesse mesmo tempo, que segundo Marco Bruto, um certo Otávio, cujo desconcerto mental lhe permitia falar livremente, no meio de uma concorrida assembleia, chamou a Pompeu de rei e ao saudar César o chamou de rainha. Caio Mêmio o censurou por ter oferecido a Nicomedes, junto com outros mimos, a copa e o vinho num grande festim, a que compareceram vários ricos argentários romanos, cujos nomes menciona. Cícero, não contente de ter escrito em algumas cartas que César havia sido conduzido por satélites ao dormitório real, e que se deitara numa cama de ouro, vestido de púrpura, e que o descendente de Vênus se prostituíra, na Bitínia, na flor da sua juventude, assim o censurou um dia em que César pleiteava a causa de Nisa, filha de Nicomedes, e revivescia os benefícios que havia recebido da parte do rei. Deixa tudo isso, te suplico. Sabemos bem o que ele te deu e o que tu próprio lhe deste. Finalmente, por ocasião do seu triunfo nas Gálias, os seus soldados, entre outras canções com que se divertiam ao acompanhar o carro do vencedor, chegaram a cantar estes versos de forma corriqueira. César subjugou os Gálias e Nicomedes subjugou a César. César agora triunfa, porque subjugou as Gálias. Entretanto Nicomedes, que subjugou César, em nada triunfa. Não discrepa o conceito de que possuísse inclinação para a libertinagem, e de que muito gastava com as suas voluptuosidades e houvesse seduzido inúmeras damas ilustres, entre as quais se incluem Postúmia, casada com Sérvio Sulpício, Lólia, com Aulo Gabino, Tertula, com Marco Crasso,
e até mesmo Múcia, esposa de Cineio Pompeu. Pelo menos os dois cúrios, pai e filho, assim como muitos outros, censuraram Pompeu, por ele ter levado a ânsia de poder a ponto de se casar com a filha do homem, e que por sua causa ele repudiara uma mulher que lhe havia dado 3 filhos, do homem a quem, entre gemidos, costumava chamar seu Egisto. Mais do que todas as outras mulheres, César amava Servília, a mãe de Marco Bruto. Foi para ela, que comprou durante o seu último consulado, uma pérola no valor de 6 milhões de sestércios, e no tempo da Guerra Civil, além de outros presentes, mandou-lhe transferir, por preço ínfimo, vastos domínios territoriais que se vendiam, em penhores de asta pública. Como toda a gente se admirasse da barateza de tal negócio, Cícero fez o seguinte trocadilho: sabei que ficará mais barato ainda, ao deduzir-se a terça. Supunha-se com efeito, que Servília negociava com César. Sua filha Tércia, que era muito jovem ainda, parece que nem mesmo nas províncias ele respeitou o leito conjugal. Assim se dá crédito a este dístico entoado, pelos seus soldados no decurso do triunfo das Gálias: Romanos, guardai vossas mulheres. Nós conduzimos o calvo adúltero. O ouro que dissipaste em concubinatos nas Gálias foi aqui que o tomaste de empréstimo. Dos seus amores, constavam também a rainha Eunoé, da Mauritânia, mulher de Boguda, a quem tal como ao seu marido, enchera de uma quantidade enorme de presentes. Isso se dermos crédito às narrativas de Nasson. Porém, de todas as rainhas amou mais do que todas a Cleópatra, ao lado da qual, muitas vezes nos festins, ficava até ao amanhecer, e em cuja companhia navegou no Egito, até a Etiópia, num navio provido de apartamentos. Afinal, a trouxe a Roma e não a deixou retornar, senão depois de cumulá-la das mais altas distinções e presentes. Tolerou até que pusessem no filho que tivera dela o próprio nome. E referem alguns gregos que este filho se parecia com César, não só no aspecto, como também no modo de andar. Marco Antônio assegurou ao Senado que César, com a ciência de Caio Mácio, de Caio Ópio e de outros amigos, como filho o havia reconhecido. Caio Ópio, crendo que o fato necessitava ser restabelecido e justificado, publicou um livro com este título: César não é o pai do filho, como diz Cleópatra. Elvio Sina, tribuno do povo, confessou a muitíssimas pessoas que tivera em mãos uma lei redigida apressadamente por ordem de César, a fim de que fosse apresentada na sua ausência. Essa lei tinha em mira permitir-lhe desposar à vontade as mulheres que bem entendesse, para assim haver de deixar herdeiros, porque ninguém duvidava que ele se abrasasse no fogo infame da impudicícia e do adultério, que Cúrio pai chamou-lhe, num dos seus discursos, de forma veemente, César, o marido de todas as mulheres e a mulher de todos os maridos. Quanto ao vinho, nem seus próprios inimigos lhe negavam o uso parcimonioso. Marco Catão deixou dito algures, que César era o único entre os demais, que tramava sem comer e em silêncio a ruína da república. Caio Ópio nos ensina que ele era tão descuidado no comer que, certa feita, um hóspede lhe servira azeite rançoso, em lugar de azeite fresco. Todos os convivas o rejeitaram. Ele, não, procurou repeti-lo para que não acusassem o hóspede de negligência ou de impolidez. Quer como magistrado ou como general, jamais demonstrou desinteresse no exercício das suas funções, como o atestam várias memórias. Na Espanha recebeu do procônsul e dos aliados o dinheiro que lhes implorara para o pagamento das suas dívidas. Na Lusitânia, na qualidade de inimigo, pilhou diversas cidades, embora não lhe tivessem elas recusado as condições exigidas, e até lhe tivessem franqueado as portas à sua chegada. Na Gália, despojou os santuários e os templos dos deuses repletos de oferendas. Destruiu cidades, as mais das vezes mais para saqueá-las do que para punir as falhas dos seus habitantes. Por isso, sobrava-lhe o ouro, cuja venda efetuou na Itália e nas províncias à razão de 3.000 sestércios a libra. No seu primeiro consulado, furtou ao Capitólio 3.000 libras de ouro, a substituindo no peso, por cobre dourado. Vendeu títulos de aliados e de reis. Só de Ptolomeu arrancou perto de 6.000 talentos, tanto no seu nome individual como no de Pompeu. Foi por meio de rapinagens e de sacrilégios que conseguiu enfrentar as despesas da guerra civil e os gastos com os seus triunfos e os seus espetáculos. Na eloquência e na arte militar, se igualou e ultrapassou a glória dos mestres mais eminentes. Depois da acusação intentada contra Dolabella, colocou-o sem contestação, na linha dos primeiros advogados. Cícero, ao enunciar o nome dos oradores, na sua obra dedicada a Bruto, comenta
que a sua elocução demonstra a cada momento elegância, brilho, elevação e até mesmo um caráter de nobreza. Ao falar sobre César, escreveu a Cornélio Neto: pois bem, que orador preferirás tu a César entre as pessoas do ofício? Quem ostenta mais finura e mais opulência nos pensamentos, maior beleza e limpidez no estilo? César, ainda muito jovem, parece que adotou o gênero eloquente de Estrabão, transportou na verdade para sua divinação vários trechos do discurso de Estrabão intitulado Para os Sardos. Dizem que possuía uma clara dicção de orador, com movimentos e gestos animados sem faltar absolutamente a graça. Deixou discursos dos quais alguns lhe são atribuídos irrefletidamente, como por exemplo, o denominado Para Quinto, que Augusto, não sem fundamento, dá como apanhado por copistas que reproduziram mal os termos, antes de haver sido publicado pelo autor. Encontro exemplares em que este discurso não tem por título Para Metelo, mas sim escrito a Metelo. Nele, no entanto, César fala em seu nome justificando simultaneamente, perante os detratores de ambos, a Metelo e a ele próprio. Já Augusto, tampouco acredita que sejam dele as elocuções proferidas aos seus soldados na Espanha. Todavia, destas, duas lhe são atribuídas, uma que se julga pronunciada ao se ferir no primeiro combate, e outra no momento do segundo. Conforme opina Asínio Polião, César não teve tempo de pronunciar esta última à frente das suas tropas, em virtude do brusco ataque desfechado pelo inimigo. Deixou também os comentários e resenhas das suas campanhas militares, tanto as empreendidas nas Gálias como as contra Pompeu. Quanto à Guerra de Alexandria, da África e da Espanha não se conhece o autor, suspeitam uns que seja de Ópio, outros de Hírcio, que teria mesmo rematado o último livro, ainda incompleto, sobre a Guerra das Gálias. Em relação aos comentários de César, Cícero, ainda no Bruto, tem frases dizendo: ele escreveu comentários inteiramente dignos de apreço, são nus, diretos, encantadores e como que despidos de qualquer forma oratória. Tendo em mente preparar materiais para os que desejassem escrever a história, talvez favorecesse os tolos que pretendam ampliar e enfeitar esse esboço. Ele, porém, dissuadiu as pessoas judiciosas de escreverem depois dele. A propósito dos mesmos comentários, Hírcio se manifesta nestes termos: eles são no consenso unânime, tão apreciados que César parece ter roubado e não ter proporcionado aos escritores a oportunidade para tratarem do assunto. Sem embargo, temos mais razão ainda do que os outros, para admirar esta obra. Pois, se por um lado notam-lhe os demais a pureza e a correção do estilo, por outro, sabemos nós com que facilidade e rapidez ele a redigiu. Asínio Polião acha-os compostos com pouco esmero e menor respeito pela verdade, talvez fosse porque César se enfronhasse superficialmente daquilo que os outros lhe disseram, ou porque, ao falar de si mesmo, alterava os fatos propositadamente ou por esquecimento e falta de memória. Deixou ainda 2 livros sobre a analogia, e também 2 anti-Catão, além de um poema intitulado A Viagem. A primeira dessas obras data da passagem dos Alpes ao partir da Gália Citerior, onde convocaria as assembleias com a finalidade de reagrupar o seu exército. A segunda, mais ou menos da época em que foi desencadeada a Batalha de Munda. E a última, da excursão que realizou em 24 dias de Roma à Espanha ulterior. Ainda há dele, cartas endereçadas ao Senado. Imagina-se que ele tenha adotado, antes de qualquer outro uso de escrever em folha, a fim de ser um documento memorial. Anteriormente a ele, os cônsules e os generais costumavam escrevê-las de ponta a ponta do papel. Existem além dessas, outras dirigidas a Cícero e aos amigos, em que trata de trabalhos domésticos. E se porventura, tinha algum segredo a lhes transmitir, ele escrevia-lhes em algarismos, isto é, dispondo as letras em tal ordem que se não podia formar com elas nenhuma palavra. Para decifrá-las e compreender-lhes o sentido, tornava-se necessário colocar a 4ª letra do alfabeto, ou seja, o D no lugar do A e assim, sucessivamente as demais. Citam-se além disso, outras obras da sua primeira juventude, tais como Louvores a Hércules. Uma tragédia, Édipo, alude-se a ele igualmente, a uma coleção de máximas. Augusto, numa carta lacônica quanto simples, destinada a Pompeu Maécer, quando encarregado por ele de ordenar as bibliotecas, proibiu a publicidade de todos esses folhetos opúsculos.
César avantajava-se no manejo das armas e dos cavalos, suportava a fadiga além do insuportável. Nas marchas, tomava a dianteira às vezes a cavalo, e mais frequentemente a pé, quer sob o sol quer sob a chuva. Percorreu as maiores distâncias com uma rapidez incrível, a velocidade de 100 milhas por dia. Se os rios o retinham, ele os varava a nado, ou em flutuadores, conseguindo assim adiantar-se aos seus próprios mensageiros. Nas expedições em que se empenhava, a prudência andava sempre a disputá-lo à audácia. Jamais conduziu seu exército por veredas insidiosas, e antes de deslocá-lo, investigava primeiro a situação topográfica dos lugares que pretendia transpor. Não rumou para a Bretanha senão depois de examinados por ele mesmo os portos, a navegação e o acesso à ilha. Quando seu acampamento estava sitiado na Germânia, atravessou os postos inimigos vestido à gaulesa, a fim de reunir-se à sua gente. Transportou-se de Brindísio a Dirráquio no inverno, por entre navios inimigos que emboscavam seu itinerário. Em outra ocasião, vista da demora das suas tropas que já haviam recebido ordem para segui-lo, após ter-lhes enviado mensagens sobre mensagens, meteu-se sozinho ocultamente, à noite, com a cabeça velada, numa pequena embarcação. Não disse ao piloto quem era e não permitiu que ele cedesse à tempestade sobrevinda, senão no momento do naufrágio. Nunca abandonou ou prorrogou empresa alguma por escrúpulos religiosos, posto que a vítima se houvesse escapado das mãos do imolador, nem por isso deixou de partir contra Cipião e Juba. Como caísse ao desembarcar, teve o presságio por favorável e exclamou: Possulte, ó África! Para enganar a expectativa dos vaticínios, que atribuíam fatalmente naquela província, o êxito e uma sorte invencível ao nome dos Cipiões, ele manteve no seu acampamento um membro desprezado da família dos Cornélios, que em razão da sua vida ignominiosa recebera o codinome de Salucião. Decidia lutar somente depois de meditar-lhe um plano, mas também procurando tirar partido das oportunidades. Exemplo: às vezes marchava imediatamente após uma marcha. Outras, durante as mais pavorosas tempestades, adiantando-se no instante em que o opositor não contava com um movimento. Só nos últimos tempos é que se tornou menos apressado no combater, persuadido como estava, de que quanto mais troféus conseguisse menos devia tentar a fortuna, e de que não devia ganhar mais do que pudesse perder numa derrota. Jamais destroçou um inimigo que não lhe ocupasse o acampamento por completo. Assim não dava tréguas aos adversários aterrorizados. Se uma batalha se mostrava indecisa, dispersava os cavalos, a começar pelo seu, a fim de colocar seus soldados na necessidade de resistir, furtando-lhes, assim, os meios de fuga. Montava um cavalo notável, de patas que eram quase pés humanos, pois tinha o casco fendido em forma de dedos. Este animal nascera em sua casa e os adivinhos ao vê-lo, chegaram à conclusão de que seu dono estava fadado ao império do mundo. Assim, criaram-no com excessivo cuidado. César foi a primeira pessoa a montá-lo. Antes dele ninguém conseguira domá-lo. E para conservar sua memória, colocou uma estátua na frente do templo de Vênus. Repetidas vezes reagrupou e sujeitou suas forças dispersas, erguendo-se diante dos fugitivos e detendo-os um a um, segurando-os pela garganta e obrigando-os a fazer face ao inimigo. De ordinário, ficavam tão espantados que um porta-estandarte que ele subjugara ameaçou-o com a ponta da sua arma, e outro deixou-lhe nas mãos a bandeira que conduzia. Sobre a sua firmeza de ânimo, essas são as provas menores, porém tem-se as maiores. Exemplo: após a batalha de Farsália tomou a vanguarda das suas tropas enviadas à Ásia, e passava no estreito do Helesponto, num pequeno navio de transporte, quando surpreendeu a Lúcio Cássio, do partido contrário, com 10 navios pela proa. Não fugiu, e investiu contra ele, exortou-o a render-se e o recebeu, suplicante a seu bordo. Em Alexandria, ao atacar determinado ponto, uma brusca surtida dos antagonistas o obrigou a atirar-se num barco. Parte da multidão com ele se atirou também. Ele lançou-se ao mar e nadou cerca de 200 passos até o navio mais próximo, com a mão esquerda fora da água, para que não se molhassem os seus escritos, e segurando a capa com os dentes, para não deixá-la como troféu ao inimigo. Não avaliava o soldado pela conduta mas pela força, e tratava-o tanto com severidade como com indulgência. Não usava de coerção sempre e em toda parte, mas somente quando o adversário estava próximo, ele exigia então a disciplina mais rigorosa.
Não anunciava nem a hora da marcha, nem a da batalha. Fazia questão de que tudo e todos estivessem atentos e prontos a segui-lo, logo e logo, não importava para onde. Tinha o costume de agir assim sem motivo, sobretudo nos dias de festa e de chuva. De longe em longe, recomendava-lhes que o não perdessem de vista, e subitamente, fosse dia fosse noite, desaparecia aos seus olhos e forçava a marcha, para deixar atrás os que custavam a acompanhá-lo. Se seus soldados se inquietavam com os boatos a respeito das forças inimigas, ele não os tranquilizava nem desmentia, nem dava estimativas. Ao contrário, ele exagerava a mentira. Assim, diante da espera tremenda da aproximação de Juba, congregou as tropas e lhes falou: Sabei que dentro de breves dias o rei estará diante de vós com 10 legiões, 30.000 cavaleiros, 100.000 homens armados à ligeira e 300 elefantes. Cessem, pois, alguns dentre vós, de formular perguntas e de acreditar em nada mais. Deveis confiar em mim que sei como me hei de ater. Do contrário, embarcar-vos-ei no mais velho dos meus navios, para que entregues a todos os ventos vos aporteis em qualquer terra. Não tomava em consideração todas as faltas, e não as punia na proporção da sua importância. Perseguia e punia mais cruelmente os desertores e os sediciosos. Quanto ao mais, fechava os olhos. Vez ou outra após um grande combate e uma vitória, eximia os soldados de todo e qualquer trabalho, deixando-os livres em folgança por aqui e por ali. Costumava dizer que seus milicianos, mesmo perfumados, podiam combater com eficiência. Nas alocuções que proferia não lhes chamava de soldados, mas denominava-os mais docemente como companheiros de armas. Dispensava-lhes cuidado quanto ao fardamento, e lhes presenteava com brilhantes armas de ouro e prata, não só para o efeito do momento, mas também para apegá-los aos combates pelo receio de perdê-los. Queria-os tanto bem a tal ponto que, com a notícia da derrota de Titúrio, deixou crescer a barba e os cabelos e não os cortou senão depois de havê-lo vingado. Assim César conseguiu tornar os seus soldados tão bravos e tão dedicados. Ao enveredar pela guerra civil, prometeram-lhe os centuriões de cada legião, equipar cada qual um cavaleiro, à sua própria custa. E todos os soldados lhe ofereceram gratuitamente ao concurso sem trigo, nem soldo. Os mais ricos se encarregaram de manter os mais pobres, e não se registrou durante uma guerra tão longa nenhuma deserção. A maior parte dos que caíram prisioneiros, preferiram renunciar à vida a terem de lutar contra ele. Sitiados ou sitiantes, suportavam tão galhardamente a fome e as outras adversidades da guerra, que Pompeu, ao ver nas trincheiras de Dirráquio a espécie de pão de ervas com o qual se nutriam, asseverou que tinham que se haver com bestas selvagens, e fez desaparecer esse pão bem depressa, sem mostrá-lo a ninguém, com medo que a paciência e a tenacidade do inimigo provocasse apatia na coragem dos seus soldados. Prova do valor com que combatiam foi o fato de, ao experimentarem um revés em Dirráquio, os soldados terem pedido para si próprios algum castigo. César, porém, ao invés de puni-los, tratou logo de consolá-los. Nos demais encontros, venceram facilmente numerosas forças antagonistas, embora fossem inferiores em número. Por fim, uma só corte da 6ª Legião, anteposta à guarda de uma fortificação, susteve, durante largo espaço de tempo, o choque de 4 legiões de Pompeu, e só foi quase totalmente transposta. Em virtude da multiplicidade de dardos inimigos, dos quais 130.000 foram encontrados no interior dos baluartes. Essa demonstração de coragem não é nada se atentarmos nas façanhas individuais, do centurião Caio Ceva, ou na do soldado Caio Acílio, para não citar mais outros. Ceva, com um olho vazado, a coxa e as costas trespassadas, com o escudo furado por 120 golpes, não abandonou por nada a porta da fortificação lhe confiada. Acílio, num combate naval perto de Marsella, pegou um navio da parte contrária com a mão. Cortaram-na. Ele, porém, imitando o rasgo memorável de Cinegira, entre os gregos, atirou-se ao navio levando de vencida com o seu escudo, quantos encontrou pelo caminho. Durante os 10 anos de Guerra das Gálias, nenhuma revolta foi fomentada. Alguns soldados, no transcurso das lutas civis, se rebelaram, porém nos amotinados, renasceu rápido o sentimento dos deveres, e isso menos em virtude da indulgência do que da autoridade do seu chefe. Pois longe de ceder, jamais, às sublevações, sempre as enfrentou. Em Placência, chegou mesmo a extinguir toda a 9ª Legião,
se bem Pompeu estivesse ainda em armas. Não consentiu na sua reorganização das tropas, senão à custa de numerosos e solícitos rogos, e depois de haver castigado todos os culpados. Em Roma, os soldados da 10ª Legião reclamaram-lhe sob fortes ameaças e não sem porém em extremo perigo a cidade, a baixa e as recompensas prometidas. Não obstante ainda estivesse acesa a guerra na África, César não hesitou, apesar dos conselhos dos amigos em falar-lhes e considerá-los dissolvidos, porém com uma só palavra, chamando-lhes de quirites ao invés de soldados, ele os fez voltar de novo e os comoveu tão facilmente que lhe responderam logo que eram seus soldados e o haviam seguido espontaneamente à África, aonde ele se recusava a reconduzi-los. Entretanto, isso não o impediu de punir os mais revoltados, privando-os do terço dos despojos e das terras que lhes concedera. Seu zelo e devoção para com os seus protegidos manifestaram-se desde a sua mocidade. Defendeu contra o rei Riempsal, o jovem aristocrata Macinta, com tanto ardor que no auge da discussão pegou Juba, filho daquele soberano, pelas barbas. E ao ter sido Macinta declarado tributário, arrancou-o no mesmo instante das mãos dos que o conduziam, e deu-lhe guarida durante muito tempo em sua residência. Pouco depois, ao partir para a Espanha ao termo da sua pretoria, carregou-o na sua própria liteira escoltada por amigos generosos, e circundada dos faces dos seus litores. Sempre tratou os amigos com infinita consideração e indulgência. Certa vez, quando Caio Ópio, que o acompanhava por um caminho áspero, se enfermou subitamente, César cedeu-lhe o único abrigo que encontrara na estrada e foi dormir no chão, ao relento. Ao assumir a chefia do governo, elevou aos mais altos cargos pessoas de pequena condição. Como o censurassem, por isso declarou em público que se bandidos e assassinos lhe tivessem prestado serviços na defesa da sua autoridade, lhes daria o mesmo reconhecimento. Jamais deixou em seu coração tão fortes os rancores, que não pudesse a eles renunciar sinceramente, se lhe deparasse oportunidade. Caio Mêmio o perseguia com discursos extremamente violentos, e César respondeu-lhe por escrito com não menor vivacidade, mas nem por isso deixou de lhe dar seu voto, quando da sua candidatura ao consulado. Mesmo Caio Calvo, lhe havendo tecido poemas difamatórios, procurou reconciliar-se com ele por intermédio de amigos. César foi o primeiro a escrever-lhe de próprio punho. Valério Catulo, que sabia ter os versos a respeito de Mamurra, impresso uma marca eternamente infamante, só com o pedir-lhe desculpas, foi no mesmo dia admitido à sua mesa, e continuou dali por diante a frequentar-lhe a casa do pai, como tinha por hábito. Era naturalmente brando, mesmo na vingança. Ao pôr as mãos nos piratas que o haviam capturado e a quem jurara crucificar, desistiu de os levar à cruz, mandou estrangular. Nunca lhe sobrou coragem para fazer mal a Cornélio Fagita, que outrora lhe armara ciladas noturnas, quando doente e escondido, procurava livrar-se de Sila, conseguindo escapar à custa de dinheiro. A Filemão, seu secretário, que prometera aos seus inimigos envenená-lo, contentou-se em puni-lo, simplesmente, com a morte. Chamado a servir como testemunha contra Públio Clódio, amante da sua mulher Pompeia, e por igual motivo acusado de sacrilégio, respondeu que de nada sabia, se bem sua mãe Aurélia e sua irmã Júlia tivessem dito toda a verdade aos mesmos juízes. E como se lhe perguntasse por que então repudiara a mulher, respondeu: porque os meus devem estar isentos não só do crime, mas também da suspeita. Sua moderação e clemência mostraram-se admiráveis tanto no governo, como após sua vitória na guerra civil, como Pompeu proclamasse considerar inimigos, quantos houvessem cometido faltas contra a República. César declarou-lhe que saberia incluir no número dos seus amigos os neutros de ambos os partidos. Consentiu que passassem para o lado de Pompeu todos aqueles a quem concedera postos sob recomendação dele. Ao negociarem em Herda as condições de uma rendição, o que permitiu o estabelecimento de relações contínuas entre os dois partidos, eis que Afrânio e Petreio, voltando atrás repentinamente nas suas decisões, fizeram perecer os cesarianos, atacando de surpresa os acampamentos, e César não quis imitá-los na perfídia. Na batalha de Farsália vociferava que se poupassem os cidadãos, pois não impediu a nenhum dos seus de salvar a quem bem entendesse, entre os do partido contrário. Deles, nenhum se conhece que haja morrido fora do campo da luta, à exceção de Afrânio, Fausto e o jovem Lúcio César. Ninguém acredita até agora, tivessem sido assassinados por decisão da parte de César.
No entanto, os dois primeiros se haviam revoltado após o indulto, e Lúcio César, depois de ter cometido a selvageria de exterminar, a ferro e fogo, os libertos e os escravos de César, degolando ainda os animais reunidos para os divertimentos do povo. Por fim, já nos últimos anos concedeu a todos aqueles a quem não havia ainda perdoado, licença para reentrarem na Itália, e exercerem comandos e magistraturas. Chegou ao ponto, até de reerguer as estátuas de Sila e de Pompeu que o povo derrubara. Com o decorrer dos tempos, quer com graves conjurações ou com a maledicência, gostava mais de prevenir do que proceder com crueldade. Assim, ao descobrir tramas e assembleias noturnas, contentou-se apenas em anunciar num edito que estava ciente dos fatos. Quanto aos que o ultrajavam em discursos, limitou-se a adverti-los publicamente, que não prosseguissem. Suportou pacientemente que um livro infame de Aulo Cecim e versos maldosos de Pitolau lhe manchassem a reputação. Entretanto, outros atos e outras palavras suas, nos forçam a crer que tivesse abusado em demasia do seu poder, e merecido a morte. Pois não só aceitou honras excessivas, mas também o consulado contínuo, a ditadura perpétua, a prefeitura de polícia, sem contar o prenome de imperador e o sobrenome de pai da pátria, uma estátua entre as dos reis e um trono na orquestra. Deixou também que se lhe concedessem privilégios superiores às grandezas humanas. Ganhou uma estátua de ouro na cúria e outra diante do tribunal, um carro e uma liteira para as pompas circenses, templos, altares e estátuas ao lado dos deuses, um coxim e um flamínio no templo e Lupercais. Fazemos aqui somente um adendo ao texto do livro, para explicar o que é Lupercais. É um ritual de purificação da cidade, festa celebrada na Roma antiga em homenagem ao deus Pan, que compreendia sacrifício de um ou mais bodes, banquetes e uma corrida especial executada pelos sacrificantes, chamados de Lupercos em torno do Palatino. A peculiaridade dessa corrida eram os açoites que os Lupercos aplicavam nas pessoas que passavam, com tiras de pele de bode na suposição de que isso lhes traria fecundidade. César emprestou seu nome a um dos meses do ano, tomou e concedeu a si mesmo, de acordo com a sua vontade, todas as honorificências sem exceção de nenhuma. No seu terceiro e no quarto consulado não assumiu senão o título de cônsul, e contentou-se com o poder ditatorial que lhe havia sido conferido. A fim de substituí-lo, nomeou para os últimos 3 meses do segundo período 2 cônsules, de modo que neste lapso de tempo, não realizou comícios a não ser para a nomeação dos tribunos e dos edis do povo. Estabeleceu prefeitos no lugar dos pretores, para administrarem sob as suas ordens os negócios da cidade. Morto um dos cônsules, nas vésperas das calendas de janeiro, deu por algumas horas apenas a dignidade vacante a um homem que a solicitara. Sem nenhuma cerimônia ele desprezou dos costumes da sua pátria, e dispôs das magistraturas durante anos e anos, concedeu paramentos consulares a 10 antigos pretores, gratificou com o direito de cidadania, recebendo-os na cúria, gauleses e semi-bárbaros, encarregou do mesmo modo seus próprios escravos, na direção da moeda e dos tributos públicos. A Rufião, filho de um liberto seu e seu favorito, confiou a gerência e o comando de 3 legiões, que deixara em Alexandria. Tito Ampio diz que ele não demonstrava menos arrogância nas conversações que fazia publicamente. Afirmava que a república não era mais do que um nome vão, sem corpo nem figura. Para ter abdicado à ditadura, era preciso que Sila não soubesse ler. Futuramente os que desejassem falar-lhe deveriam ter mais circunspeção e observar as palavras, como se fossem leis. Levou a insolência ao ponto de responder a um aruispice, um adivinho dos deuses, que lia o futuro através das entranhas da vítima sacrificada, que lhe anunciava durante um sacrifício, serem funestas as entranhas da vítima, por se não haver encontrado o coração. César disse que elas seriam mais felizes quando ele assim o entendesse, pois ninguém deveria ver nesse acontecimento um prodígio, mas apenas um animal, que não possuía coração, e que continuasse. O fato, porém, que excitou contra ele um ódio particular e implacável, foi o de ter recebido sentado, defronte do templo da Vênus Genitriz, os padres conscritos que, incorporados, lhe tinham ido apresentar numerosos decretos e elevadas honras. Opinam uns que Cornélio Balbo o retivera, no momento em que se preparava para levantar-se. Outros, que longe de ter ensaiado o menor movimento, ainda olhara com um olhar pouco amistoso, a Trebácio, que lhe lembrava de que devia erguer-se.
Esta maneira de agir pareceu tanto mais intolerável quanto ele próprio, ao passar em triunfo, diante das cátedras dos tribunos, enchera-se de indignação porque, único entre todos os colegas, Pôncio Áquila não se pusera em pé, a ponto de gritar-lhe: "Pois bem, tribuno Áquila, pede-me que te devolva a república." E daí por diante nada mais prometeu a ninguém, a não ser com esta restrição: se entretanto, Pôncio Áquila o permitir. A tão insigne ofensa feita à majestade do Senado, ajuntou um traço de arrogância muito mais importante. Ao seu retorno das festas latinas, enquanto o povo o rodeava com aclamações excessivas e inauditas, um homem da multidão colocou-lhe na estátua uma coroa de louros atada com uma fita branca. Ao verem isso, os tribunos do povo, Eupídio Marcelo e Cesésio Flávio, foram retirar a fita da coroa e conduzir o homem à prisão. Acaso sentiu-se César ferido, porque fora acolhida desfavoravelmente a ideia de realeza, ou porque, como ele sempre asseverava, lhe haviam roubado a glória de uma recusa? Ou pelo menos, admoestou rudemente os tribunos e os privou do poder? Não. Depois disso então, não se pôde mais lavar a pecha de haver sim pretendido o título de rei, se bem tivesse respondido ao povo que o saudava sob essa denominação, que ele era César e não rei. Por ocasião das Lupercálias, rejeitou e fez levar a Júpiter Boníssimo e Altíssimo, no Capitólio, o diadema que diante da tribuna róstrea, o cônsul Antônio tentara, repetidas vezes, colocar-lhe na cabeça. Ademais espalhara-se por todos os cantos o boato, de que ele emigraria para Alexandria ou Ilium, e para lá transportaria as forças do império, depois de haver esgotado toda a Itália por meio de motins, e entregue a administração da cidade nas mãos dos amigos. Murmurava-se também, que na próxima sessão do Senado o quinde Senviro Lúcio Cota proporia a todos a concessão do título de rei a César, pois estava escrito nos livros do destino que somente um rei conseguiria vencer os partos. Para não se verem forçados a votar este projeto, apressaram os conspiradores a execução dos seus planos. Até ali haviam realizado apenas reuniões parciais, entre quase sempre, e nunca mais de 2 ou 3. Efetuaram então uma Assembleia Geral. O próprio povo, longe de aplaudir a ordem vigente, repelia a prepotência, em segredo e abertamente a chamar por libertadores. Ao serem admitidos estrangeiros no Senado, afixou-se o seguinte cartaz: "Saudações a todos. Pede-se não mostrar ao novo senador o caminho da Cúria." E cantava-se por toda a parte estes versos: "César conduz o gaulês ao triunfo e agora também a Cúria." Assim os gauleses despiram as bragas e tomaram a faixa Laticlávia. Quinto Máximo, que ele nomeara cônsul em seu lugar por 3 meses, certa vez indo ao teatro, e como de costume foi anunciado por um litor, a multidão ergueu-se, e logo pôs-se a gritar que ele não era mais cônsul. Após a revocação dos tribunos, Cesésio e Marcelo encontraram-se nos comícios que se lhe seguiram numerosos sufrágios designando os cônsules. No pedestal da estátua de Lúcio Bruto apareceu esta frase: "Ó, se tu vivesses." E no pedestal da do próprio César, estes versos: "Bruto, por haver expulso reis, foi o primeiro a ser feito cônsul. César, por haver expulso cônsules, foi o último a ser feito rei." A conspiração forjada contra ele englobou mais de 60 cidadãos, à testa dos quais se encontravam Caio Cássio, Marco e Décimo Bruto. A princípio vacilaram os conspiradores sobre se escolheriam o campo de Marte, no momento em que durante os comícios César estivesse a conclamar os tribunos, para que alguns daqueles pudessem jogá-lo do alto da ponte e outros, embaixo, trucidá-lo. Ou se o atacariam na via sagrada, ou ainda à entrada do teatro. Ao ter sido convocado o Senado, na Cúria de Pompeu, para os idos de março, encontraram eles então o momento e o local preferível. Sem embargo, prodígios ruidosos anunciaram a César a morte que lhe preparavam. Poucos meses antes de sua morte, na colônia de Capua, vários colonos para ali conduzidos em virtude da lei Júlia, procediam à destruição de antigas sepulturas para em seus lugares construírem casas. Nessa operação punham tanto mais ardor, pois quanto mais escavavam, encontravam nas suas escavações numerosos pequenos vasos, de feitura antiga, quando no monumento em que Capis, fundador de Capua, havia sido sepultado, descobriram uma inscrição em caracteres e língua grega, que assim dizia:
Quando os ossos de Capis forem desenterrados, um descendente de Júlio perecerá pela mão de seus semelhantes, mas logo será vingado por grandes calamidades na Itália. Este fato não poderia ser olhado nem como fabuloso, nem como por invenção, pois para atestá-lo tinha a fiança de Cornélio Balbo, amigo íntimo de César. Nos últimos dias da sua vida, teve notícia de que as quadrilhas de cavalos que ele consagrara, ao passar o Rubicão, postas a pastarem em liberdade e sem guardadores, não se alimentaram, e choraram derramando abundantes lágrimas. Outra vez, enquanto César imolava uma vítima, o advertiu o Aruispício Espurina, lendo nas entranhas da vítima, que ele se cuidasse de um perigo que viria depois de março. Nas vésperas destes mesmos fatos, pássaros de diferentes espécies, saídos de um bosque vizinho perseguiram e fizeram debandar dali uma pomba, que pousara com um ramo de louro na cúria de Pompeu. Na noite que precedeu o dia do assassínio, pareceu-lhe durante o sono, que ora voava por sobre as nuvens, ora apertava a mão de Júpiter. Também Calpurnia, sua mulher, sonhou que a cumeeira da casa se abatia e que seu marido estava trespassado de golpes no peito, e de repente abriram-se, por si só, as portas do seu quarto de dormir. Todos estes presságios, ligados ao seu mau estado da sua saúde, fizeram-no hesitar por muito tempo se devia ficar em casa, e adiar a sua tarefa no Senado. Porém, como Décimo Bruto o exortasse a não faltar a palavra empenhada aos senadores, que se achavam reunidos e o esperavam, há muito, dispôs-se afinal a sair às 5 horas. Quando da sua passagem, uma certa pessoa entregou-lhe um bilhete em que lhe denunciava a conspiração e a armadilha, mas ele o misturou com outros papéis que tinha na mão esquerda, pretendia ler, naturalmente, logo mais sem demora. Em seguida, após haver imolado várias vítimas para saber do futuro em suas entranhas, sem obter presságios favoráveis, entrou na cúria, desdenhoso da religião, e a zombar de Espurina, tratando-o como mentiroso, pois para ele março havia chegado sem nenhum acidente. A isso lhe responderam que março tinham chegado, mas não tinha ainda acabado. Assim que se assentou, rodearam-no logo os conjurados, no aparente intuito de lhe mostrarem solicitude, quando Simbertúlio, a quem fora distribuído o primeiro ofício, dele se aproximou como para lhe pedir qualquer coisa. Na recusa de César, que com um gesto, deu a entender que lhe falasse noutra oportunidade, ele o segurou pela toga impetuosamente. César gritou: "Mas isto é uma violência." Então um dos Cássios o feriu pelas costas, um pouco abaixo do pescoço. César, por sua vez, tomando-lhe do braço, atravessou-o com um buril. Quis ainda remeter-lhe outro ferimento, porém se deteve. Ao ver levantados sobre ele punhais de todas as direções, enrolou a cabeça na toga. Ao mesmo tempo, com a mão esquerda, abaixou-lhe as dobras até as pernas, a fim de que pudesse tombar mais decentemente, visto que a parte inferior estava toda desnuda. Aí então, transpassaram-no com mais 23 punhaladas. Ao primeiro golpe, ele soltou apenas um gemido sem pronunciar palavra, embora alguns relatem que ele exclamara, arremessando-se contra Marco Bruto, dizendo: "Tu também, meu filho." Ao vê-lo sem vida, todos fugiram. Seu corpo ficou por algum tempo estendido no solo. Finalmente 3 escravos puseram-no numa liteira, da qual pendia-lhe um dos braços, e o levaram para casa. No entender do seu médico Antístio, de tantos ferimentos, só um era mortal. O segundo, um golpe desferido no peito. Tensionavam os conspiradores arrastar o cadáver para o Tibre, confiscar-lhe os bens e caçar-lhe todas as decisões. Porém, como temessem o cônsul Marco Antônio e Lépido, o chefe da cavalaria, desistiram desta empreitada. A pedido do seu sogro, Lúcio Pisão, foi aberto e lido na casa de Antônio o testamento que César fizera nos últimos dias de setembro, na sua propriedade de Lavicum, o qual estava confiado à grande Vestal. Quinto Túbero recorda que desde o seu primeiro consulado até a irrupção da Guerra Civil, ele tinha por costume apresentar Sinélio Pompeu como seu herdeiro, e que chegara até mesmo a ler essa cláusula numa assembleia de soldados. Porém, seu mais recente testamento instituía 3 herdeiros. Eram os 3 netos das suas irmãs, Caio Otávio, com as 3/4 partes, Lúcio Pinário e Quinto Pédio com a restante. Ao final do testamento, adotou também Caio Otávio, a quem legou o nome. E para o filho que porventura lhe viesse a nascer, nomeou tutores, no meio dos quais, grande número dos que o haviam assassinado.
O próprio Décimo Bruto figurava entre os herdeiros de segunda linha. César deixou ao povo seus jardins à margem do Tibre e 300 sestércios por cabeça. No dia para o qual estavam anunciados os seus funerais, levantou-se uma pira no campo de Marte, ao lado do túmulo de Júlia. Em frente à tribuna róstrea, ergueu-se uma capela dourada, modelada pelo templo da Vênus. Ali foi colocado um leito de marfim, coberto de ouro e púrpura, e na cabeceira um troféu, com o mesmo manto com que foi assassinado. Como o dia parecesse insuficiente para os que levassem oferendas, decidiu-se que, embora contrariando a ordem tradicional, cada qual as depositaria no campo de Marte, tomando a rua da cidade que bem entendesse. Durante a solenidade, cantaram-se, com o intuito de excitar a piedade e a indignação contra o crime, alguns versos do julgamento das armas, os que eu salvei, porque me fizeram perecer, e outros da Electra, sobre o mesmo tema. Ao invés do elogio fúnebre, o cônsul Antônio mandou ler por um arauto o Senatus Consulto, que conferia a César honras divinas e humanas, assim como o juramento pelo qual todos se coligavam para a salvação de um só. Não pronunciaram no ato senão poucas palavras. Magistrados em função ou em disponibilidade carregaram seus leitos para diante da tribuna róstrea, no fórum. Uns mostravam o desejo de incinerá-lo no santuário de Júpiter Capitolino, outros, na cúria de Pompeu, quando repentinamente, 2 homens de Gládio à cinta, empunhando cada qual 2 dardos, acenderam fogo com 2 tochas inflamadas. No mesmo instante, a multidão que o cercava construiu no local tribunas e bancos com tábuas, e tudo o mais que estava ao alcance. Depois os tocadores de flauta e estriões, tiraram as vestes triunfais que haviam vestido para a cerimônia, rasgaram-nas e as atiraram no fogo. Legionários veteranos nelas lançaram, também, as armas com as quais se adornaram para o funerai. Da mesma forma agiu a maior parte das matronas, com os enfeites que traziam e os seus filhos, com seus colares de bolinhas de ouro e as suas togas pretestas. Em meio ao grande luto público, uma multidão de delegações estrangeiras veio demonstrar seu pesar, cada uma por sua vez e à sua maneira, principalmente e sobretudo, os judeus, que velaram a pira durante várias noites seguidas. O povo logo a seguir ao funeral, correu de tochas na mão, às casas de Bruto e de Cássio, e delas, só com muita dificuldade conseguiram rechaçá-lo. Mas apenas encontraram Elvio Sina, confundido, em virtude de um engano de nome com Cornélio, procurado por causa de um violento discurso, pronunciado na véspera contra César. Ele foi assassinado e sua cabeça espetada na ponta de uma lança. Mais tarde, ergueu-se no fórum, em mármore da Numídia, uma coluna maciça de quase 20 pés com esta inscrição: ao pai da pátria. Por muito tempo continuou-se a sacrificar ao pé dessa coluna, a fazerem-se votos e a acabarem-se certas querelas, com juramentos feitos em nome de César. César alimentou em vários dos seus a suspeita de não ter querido viver por mais tempo, e de ter ficado indiferente ao enfraquecimento da sua saúde, e por ter negligenciado as advertências dos deuses, e as opiniões dos seus amigos. Muitos pensam que estava ele tão sossegado, com o último Senatus Consulto e o juramento, que não hesitou em dispensar sua guarda espanhola, que o escoltava por toda parte de Gládio na mão. Outros, ao contrário, acreditam que o seu parecer era o de que valia mais sucumbir de uma vez, às ciladas que o ameaçavam, do que se manter vivo às custas dos guardas. Ainda há quem diga que ele se habituara a dizer que a República tinha mais interesse na sua salvação do que ele próprio. Quanto a ele, já conquistara bastante poder e glória, ao passo que a República, se lhe acontecesse qualquer desgraça, longe de estar tranquila, cairia numa situação bem pior e cedo se veria presa em guerra civil. Quase todo mundo está de acordo em que a sua morte foi, mais ou menos, a que anelava. Efetivamente, um dia, ao ler em Xenofonte que Ciro, por ocasião da última doença, dera algumas ordens a propósito dos seus funerais, cheio de desprezo por sua morte lenta, César desejou que a sua fosse súbita. Na véspera do dia em que o assassinaram, como se ventilasse, à mesa, na casa de Marco Lépido, a questão de saber qual seria o fim de vida mais agradável, ele demonstrara preferência por um desenlace repentino. Morreu aos 56 anos de idade, considerado como do número dos deuses, tanto pelas declarações dos que lhe conferiram esta honra, como pela convicção do povo.
Com efeito, nos jogos consagrados em sua memória pelo seu sucessor Augusto, um cometa que surgira a 1/10 hora brilhou durante 7 dias a fio. Acreditou-se então, que era a alma de César sendo recebida no céu, por isso, costumava-se representá-lo com uma estrela no alto da cabeça. Decidiu-se a seu respeito, amurar a cúria onde fora assassinado, dar aos dias de março o nome de parricida, e jamais convocar-se o Senado para aquele dia. Nenhum dos seus assassinos sobreviveu por mais de 3 anos, e não morreram de morte natural. Todos condenados, pereceram cada qual, de maneira diferente, uns por naufrágio, outros em combate, e outros ainda, suicidando-se com o mesmo punhal com que atacaram César. Caio Júlio César nasceu em 13 de julho no ano 100 antes da Era Comum, em Suburra, na Itália. Seus pais eram Júlio César e Aurélia. Ficou órfão de pai aos 16 anos, e morreu aos 56 anos no dia 15 de março do ano 44 antes da Era Comum. Teve 3 esposas: Cornélia Sinila, Pompeia Sula e Calpurnia Pisônia. 3 filhos: Júlia Césares, Ptolomeu Cesarião, e o adotivo Augusto. Júlio César se tornou o primeiro político romano a ser deificado, posteriormente agraciado com o título de Divino Júlio, por decreto do Senado romano no dia 1º de janeiro de 42 da Era Comum. Apesar do seu templo lhe ter sido dedicado apenas após sua morte, pode ter recebido o estatuto divino já durante sua vida. Seu governo transformou a República Romana numa monarquia e estabeleceu as bases do Império Romano. Esta leitura é a primeira de uma série de 12, pois o livro de Suetônio conta a história dos 12 Césares, e leremos tudo para vocês. Então te esperamos na próxima leitura sobre a vida de Otávio César Augusto.